Parte número 4, irmãos. Agora imagine, depois que a vara de Arão foi lá e tragou as duas varas de Faraó. Faraó com o olhão assim, ó, imagine. E todo mundo olhando. Aí Moisés cata a vara, coloca no chão e olha assim para Faraó. Imagine o coração de Faraó nesse momento. Você acha que ele ia falar: nossa, que milagre. Vai, leva todo mundo, Moisés. Verdadeiramente, o Deus invisível seu é verdadeiro. Claro que não. Ele ia falar aqui, ó, vou mostrar para todo mundo que quem manda sou eu. Não vai. O povo não vai. Aí está escrito: endureceu o coração de Faraó, como Deus havia dito. Porque Deus sabia que fazendo isso o coração dele ia se endurecer. Porque ele é arrogante e soberbo. Porque ele não tem misericórdia. Não usou de misericórdia com o povo. Deus não usa de misericórdia com ele. Entende? Mas Deus podia ter matado ele logo de primeira. Não quis, por quê? Enquanto ele endurecia o coração de Faraó, ele fazia sinais e prodígios contra os deuses do Egito, e essas grandes maravilhas iriam sendo espalhadas pelo mundo inteiro. Deus é magnífico, irmãos, é sábio. Deus é incrível. Então, por que tem homens que não conseguem penetrar a mente do Senhor se são um com Cristo? Porque para entender essas coisas, tem que penetrar na mente do Senhor. Nós somos um com Ele. Ele está revelando isso para a gente. Da mesma maneira, Deus endurece o povo, até o próprio povo dele, quando o povo dele não usa de misericórdia. E não adianta alguém falar: eu amo os meus irmãos segundo a carne, são compatriotas, israelitas, deles vêm as promessas, alianças, o Cristo vem deles. Não adianta. Aconteceu o mesmo com Jeremias. Jeremias, lá no capítulo 15, quando foi a terceira vez que ele foi orar pelo povo, Deus falou: Jeremias, você não entende? Tira essa oração de frente de mim. Se tivesse Moisés e Samuel aqui, eu não iria ouvir. Olha, ainda que tivesse Moisés e Samuel, eu não iria ouvir. O povo não tem misericórdia, eu retirei deles a minha. Entende, irmãos? Deus está sendo justo. Justo, isso é justiça. Isso que estava acontecendo aqui. Paulo visualizou Jeremias, visualizou os grandes homens que intercediam. Deus ouviu uma vez por causa de Moisés, porque ele tinha promessa a Abraão. Mas ele já deixou bem claro para Moisés. Eu já não disse nos meus mandamentos? Faça misericórdia com aquele que usa de misericórdia. O meu filho veio no futuro, não disse a mesma coisa? Por que agora eu vou mudar isso? Então essa frase aqui não é um cala-boca do apóstolo Paulo. Eu não sei se essas pessoas são cristãs, irmãos. Uma pessoa que cata um texto desse e fala: isso daqui é um cala-boca, para todo homem que querer questionar a Deus. Eu tenho misericórdia de quem eu quero ter. Eu sou Deus. Eu não sei se essas pessoas são cristãs. Não sei se tem o Espírito de Cristo. Aí continua no verso 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para o meu nome, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Aí Paulo conclui: logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Aí vem o verso 19. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade, e a vontade de Deus é justa. Por que Deus está se queixando, então? Não foi ele que endureceu o coração do povo? Mas lembra, irmãos, lembra daquelas perguntas que o apóstolo Paulo faz? As pessoas querem interpretar Romanos 9, começando por Romanos 9. Por que o apóstolo Paulo, após falar da lei, aí logo ele falou da lei, estamos livres da lei, a lei realça as paixões do pecado, estamos libertos dela, mortos para ela. Porque logo depois ele fala: que diremos, pois, é a lei pecado? Porque pessoas estavam torcendo o seu ensino. Ele não quer que as pessoas torçam o ensino dele. Por isso que ele faz essas perguntas. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem? Paulo diz: para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Lembra, essa frase aqui, ela se interpreta baseada nas coisas que Paulo disse antes. Deus criou Faraó como um vaso de barro para a injustiça. Não foi Deus que fez Faraó ficar justo.
Faraó se tornou injusto, porque ele muda a verdade de Deus em mentira. Adora a criatura, mais a criatura do que o Criador. No caso, ele queria ser adorado no lugar de Deus. Deus deu testemunho, mostrou, ele chegou a confessar seus pecados e teve misericórdia? Não teve. Deus falou para Moisés, Moisés, se não for à força, Faraó não vai deixar ir o povo. Se não for pela força. Entende? Isso é a justiça de Deus. Alguém pode torcer tudo isso? As coisas que o apóstolo Paulo está falando? Essa é a vontade de Deus, irmãos. Ninguém resiste a essa vontade. Qual é a vontade de Deus? Deixa o homem, mostrou a luz para ele, vai deixar ele escolher o caminho. Mesmo que Deus enviou seu filho, fez o sacrifício, morreu por todos, se as pessoas não quiserem se salvar, Deus não vai deixar de ser Deus. A vontade dele é que se salva, mas a vontade dele não para aí. A vontade dele é que a pessoa se salve por crer, por fazer boas obras, baseado na fé, igual o Tiago fala, e as que rejeitam também faz parte da vontade dele. Porque as que rejeitam vão rejeitar porque são más as suas obras, como diz João 3. Não foram para a luz porque as suas obras são más. Não foi porque Deus não escolheu elas antes da fundação do mundo. Porque as suas obras são más. E faz parte da vontade de Deus para ter um julgamento justo. Agora, ninguém escapa do julgamento de Deus. Essa é a vontade dele. Não é só até onde os calvinistas colocam que é a vontade de Deus. Aí Paulo fala no verso 21, ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso de honra e outro para desonra? Verso 22, que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós. Aí vem aquele texto mostrando as duas casas de Israel. Vaso do oleiro, vaso de barro. É muita desconexão. Aí Paulo fala, os quais somos nós. Aqui os calvinistas já até perdem o ponto, não quer mais saber, porque aqui não vai ter mais nada cabicioso, né? Não vai ter mais Deus falando, cala a boca, homem, eu escolho quem eu não quero, eu não escolho, fica na tua, se contenta com a tua salvação, não vai ter mais nada aqui, aí eles não olham mais para cá. Mas está conectado, os quais somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz Oséias, chamarei povo meu ao que não era povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Na mente do apóstolo Paulo, ele conhece todo o projeto das duas casas de Israel, sabe que Deus rejeitou as 10 tribos porque elas não tinham misericórdia. E sabe que Deus ia chamar os gentios para entrar pelas 10 tribos, se unir com as duas e formar as 12 tribos de Israel. Elas caíram no passado porque não tinham misericórdia. Não amava o seu próximo. Deus levantava o profeta Jeremias, lembra que eu já falei? E falava, usa de misericórdia com o seu próximo. Vocês estão matando, roubando, adulterando. Não faça, eu odeio isso. Cada um usa de misericórdia, cada um procure a justiça. E não procuravam. Aí Deus rejeitou, falou, tá bom. Não usa mais de misericórdia? Lo huamá. Não tem mais misericórdia. Não quer ser meu povo? Lo-ami, não serão meu povo, mas no futuro eu vou chamar um povo para entrar no lugar de vocês. Esse povo eu vou falar para eles, quando eu vier. No Sermão do Monte, seja misericordioso e vocês alcançarão misericórdia. A luz está ferindo meus olhos, não é que eu estou emocionado não, viu? Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos do Deus vivo. É isso que o apóstolo Paulo tem na mente. É isso que ele está propondo para a igreja. Agora, o que tem a ver o vaso de barro, essas coisas, sabe? Porque alguém pode querer achar que isso é injusto. Mas o apóstolo Paulo está mostrando, caíram por causa dos seus pecados. Deus sabia de tudo de antemão. Em Jeremias 18, aparece o oleiro. Falou para Jeremias, vai lá, desce na casa do oleiro. E lá tem a casa de Israel e o oleiro está trabalhando. Disse que o oleiro estava trabalhando, o vaso se quebrou na mão dele. E aí ele começou a fazer um novo vaso conforme bem lhe parecia, da mesma massa. Não foi de outra. Aí Deus fala para Jeremias, tá vendo, Jeremias? Essa é a casa de Israel. Olha, irmãos,
não estava ficando conforme o oleiro queria, o barro quebrou, ele foi, vai fazer outro. Aqui está o evangelho. O apóstolo Paulo não citou o profeta Jeremias, os capítulos, mas ele citou Oséias. Quem fosse buscar aqui, ó, como disse o profeta Oséias, citou o texto, ia cair em Oséias, ia ver que Deus estava falando da casa de Israel, iria pensar, o que tem a ver a casa de Israel? Aqui, falando da casa de Israel e os gentios. Voltando aqui na carta de Paulo, o que tem na mente de Paulo? Iria ler o profeta, iria ver que Deus está falando de Efraim e Judá, iria buscar Efraim, iria ver o que Deus prometeu para Jacó relacionado a Efraim em relação aos gentios no futuro. Então, lembra daquela programação de Deus? Ele revela para quem busca e oculta para quem não busca. Então, verso 27, para confirmar o erro deles. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Eu quero explicar esse texto aqui em conexão com o texto imediato anterior, que é incrível. Mas segue. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, tornar-nos-íamos como Sodoma e semelhante a Gomorra, está em Isaías 1. Verso 30, que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam? Aqui, ó, conclusão, irmão. Vamos concluir tudo que eu falei aqui? Que diremos, pois? Deixa eu recapitular. Vamos concluir tudo que eu falei, que Deus não escolhe por obras, assim, pela eleição da graça, e na mente do apóstolo Paulo, graça não é nada a ver o que tem na mente dos calvinistas. O que é graça na mente dos calvinistas é graça corrompida. Paulo diz, o que diremos, pois? O que nós vamos concluir? Vamos concluir o seguinte, que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la. Todavia, aqui decorre da fé. E Israel, que buscava a lei da justiça, ou a justiça que provém da lei, não chegou a atingir a essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como pelas obras, relacionadas às obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço, o próprio filho. Como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Aí vem o capítulo 10, que faz parte do 9, que faz parte do 8, que faz parte do 7, que faz parte do 6, que faz parte do 5, do 4, do 3, do 2. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Mas lembra, não depende de mim, de quem corre ou não, e sim de Deus usar a sua misericórdia. Como? Se eles forem misericordiosos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, a sua própria lei, as obras da lei. Verso 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça que decorre da lei, viverá por ela. Sim, mas quando vem Cristo o negócio muda. Paulo diz, mas a justiça que decorre da fé, assim diz. Aí ele cita um texto de Deuteronômio. Irmãos, já deu para entender, né? Eu resumi o capítulo 9, o máximo que deu. Agora imagine como é de grande dificuldade explicar isso para um calvinista. Primeiro, ele tem que estar disposto a ouvir. Segundo, disposto a ler. Terceiro, disposto a entender. Né? Ouvir primeiro, depois ler e depois entender. Ele vai ter que entender, né? E tudo está conectado. Então, Romanos 10 é o que ele está falando. Vamos concluir agora o que eu falei no capítulo 9? Vamos. Está falando das obras da lei. Entende, irmãos? É isso daí, então. Eu vou finalizar aqui. Eu não busquei os textos do Antigo Testamento porque me dá um trabalho tremendo. Vocês podem buscar aí e ler os contextos. Mas eu já conectei tudo e dá para vocês avançarem, tá? Fiquem na paz de Cristo. Deus abençoe e até os próximos vídeos.